Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente para esse estudo da série psicológica, em especial a segunda obra da série, O Homem Integral, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um estudo que nós fazemos aqui no canal Lições de Amor. Eu sou Patrícia Lins e nós já estamos aqui com o nosso amigo Robson Cunha. Tudo bem, Robson? Tudo bem, Patrícia. Espero que tudo esteja bem com você também, se cuidando direitinho, como todos aqueles e seus amados que estão nos assistindo. Então, gente, antes da gente começar, é sempre importante que alguém pode estar nesse vídeo pela primeira vez. Nós estamos já trabalhando a segunda parte no livro, as edições mais novas, essa divisão que Joana intitula Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, em especial o capítulo 9, Ódio e Suicídio. É sempre importante a gente dizer que não é o nosso propósito aqui fazer um curso teórico de formação sobre psicologia ou psicanálise ou psicoterapia de grupo, mas nos debruçar ao estudo da psicologia espírita, ou seja, o estudo do espírito. Então, o nosso convite é o estudo da reflexão em torno do Evangelho e de todas as suas lições, voltadas à disciplina, à autopercepção, à autoconsciência e perseverança no bem. Se sintam à vontade para participar conosco, com comentários, perguntas, colocações. A gente sempre pede, evitando detalhes da vida pessoal ou de outrem, que nós procuraremos abordar sempre no início de cada vídeo. Para aqueles que quiserem acompanhar conosco, talvez fosse mais produtivo a leitura prévia dos textos. O link da obra se encontra tanto na descrição deste vídeo, quanto disponível à venda na Editora Leal, ligada à Moção do Caminho. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar, é nosso hábito fazer uma prece. Robson, você poderia, por favor? Então, elevemos os nossos pensamentos ao alto e que com eles sigam também o nosso coração. E lembramos a todos nós e a nós mesmos que tudo o que fazemos tem o propósito de auxiliar nos propósitos de Jesus, do Divino Mestre, e a Ele apelamos a sua misericórdia, para que compense as nossas carências, as nossas faltas, as nossas incompletudes, que nos permita intuir e inspirar, para que possamos clarificar os seus ensinamentos e aprendermos também com eles. E pedimos, Senhor, que derrame a tua luz diante de cada um de nós, que nos dê a tua divina proteção. Que assim seja. Assim seja. Bom, meus amigos, então, falar sobre suicídio, em especial nessa abordagem que Joana faz, colocando junto com essa discussão o tema do ódio, é sempre um assunto sensível, né, dentro e fora da doutrina espírita. Mas talvez fosse mais ponderador, né, mais sensato, pertinente, nós mantemos sempre a postura de pensar sobre as motivações mais internas, especialmente pelo fato de nós estarmos aqui dispostos para estudar a psicologia do espírito, as motivações desse ser espiritual secular, que tem diversas experiências para evoluir e que por vezes pode se sentir incapacitado, desesperado, desiludido, né, das razões para poder seguir ou das opções disponíveis para fazê-lo. Talvez por isso, logo no início do capítulo, Joana define de uma forma indiscutível, categórica: nós somos sempre herdeiros de nós mesmos. O que implica dizer que nós carregamos uma bagagem que é a das nossas conquistas, é também dos nossos insucessos, mas sobretudo dos nossos potenciais.
que não há contrário para a vida. Embora o morrer seja o contrário do nascer, a vida existe sempre. Ela é estuante neste ou em outros planos. Então a nossa chama, como os espíritos respondem a Kardec nessa bonita metáfora que é o espírito, na questão 88 de O Livro dos Espíritos, se quiseres o espírito é como uma centelha, como uma chama etérea, ela nunca se extingue, porque assim é da vontade do Pai. Então, Joana nos explica que nós saímos do reino animal, do primitivismo, como ela define, do cipoal das paixões animalizantes, rumo à espiritualidade. Em outra obra, ela, inclusive, utiliza um neologismo muito interessante, que é o deutropismo. Assim como as plantas crescem em direção ao sol, heliotropismo, nós crescemos em direção a Deus. Então, nenhum de nós pode se livrar de nós mesmos. Independente da circunstância, do que aconteça, e nós entendemos que, de fato, há conjunturas muito difíceis, né, insuportáveis até, mas que nós recordemos da nossa natureza, da nossa origem espiritual e saibamos que o nosso destino, a nossa fatalidade é a felicidade. E essas lutas, vicissitudes, têm por base fazer com que esse artista que nós somos, na figura do espírito, consiga fazer suas intervenções na matéria. E através dessas experiências, como espíritos encarnados, nós possamos reavaliar antigas posturas, reformular pensamentos, reconstruir convicções, plasmar ideais e assim viver nessa liberdade que é a liberdade autêntica. Em outro vídeo a gente já falou um pouco, né, sobre o conceito de liberdade, e naquela oportunidade tivemos a chance de dizer que a liberdade verdadeira ela só é conferida através da disciplina e está muito ligada à autonomia, portanto, à responsabilidade dos nossos atos. Joana nos conta que há na mitologia diversos exemplos, né, diversas histórias relacionadas à luta contínua pela liberdade. Eu separei hoje aqui um especial para que a gente abrisse as nossas reflexões, que é o mito de Ícaro e Dédalo. Na história, Dédalo, pai de Ícaro, assassina Talo e começa fazendo uma amizade com o rei de Minas da Creta. Só que Dédalo acaba o traindo e é preso com Ícaro num lugar onde eles não poderiam fugir. Como Dédalo era um grande inventor, um homem extremamente inteligente, ele tem uma ideia, que daquele lugar ermo, distante, eles poderiam fugir voando. Então ele começa a recolher as penas das aves que caíam em redor, usa cera de velas e consegue construir 2 pares enormes de asas, um para ele e o outro para o seu filho. Mas ele adverte Ícaro: se eles voassem muito baixo, provavelmente a umidade da água dos oceanos tornaria as asas pesadas, molhadas, e as ondas fatalmente os alcançariam. Então eles morreriam afogados. Mas, se também voassem muito alto, o calor do sol provavelmente derreteria a vela. Então eles tinham que ir sempre numa meia altura. Ícaro se entusiasmou com a experiência e, tão empolgado, começou a ascender, desprezando essa advertência do seu pai. E com isso, as suas asas, a cera das asas, derreteu e ele morreu afogado. Dédalo experimentando um profundo remorso. Há muitas interpretações, né, para esse mito, mas em especial eu gostaria de me ater a um, que acredito que pode estar mais relacionado ao nosso tema sobre ódio e suicídio. A liberdade verdadeira, ela é aquela vivida com disciplina, na figura da mitologia a meia altura, nem tão alto próximo ao sol, nem tão baixo próximo aos oceanos. E quando a gente tem essa consciência ética planificadora, é mais fácil da gente enfrentar com calma e resignação os problemas da vida, vencer essa desobediência, essa indignação, essa profunda irritação em relação a causas externas
que muitos de nós acabamos convertendo contra uma raiva, contra nós mesmos, um ódio sobre nós, voltado sobre nós. Essa rebelião, ela camufla a nossa incapacidade de enfrentamento. É, no fundo, mais uma das características de nossas fragilidades morais. E voltar-se contra a nossa existência física não vai resolver o problema, pois, como dissemos, a vida sempre continua. Então, seria interessante que a gente pudesse, nos momentos de mais acentuadas aflições, nós nos lembrarmos daquele capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, na mensagem O Suicídio e a Loucura, quando, dentre outras coisas, Kardec vai elucidar que a forma de ver a vida que o Espiritismo nos confere, acima, né, da transitoriedade das vicissitudes, com os olhos pelo Espírito, nos faz ter mais calma perante as dificuldades e perceber que nós não estamos sozinhos. Por isso, a importância dos vínculos para que a gente saiba a quem nós podemos pedir ajuda. Já para finalizar meu comentário, Joana coloca uma sucessão, como se ela mostrasse para a gente um desdobramento dessa indignação e desobediência. Ela diz que tudo começa com o ressentimento, com uma manifestação da impotência agressiva não exteriorizada. Essa mágoa acaba nos levando à intenção do desforço, do duelo, da vingança, que nada mais é do que uma realização íntima da fraqueza, covardia moral. É como se quiséssemos nos libertar de uma conjuntura constringente à base da violência, inclusive contra nós mesmos. E é daí que vem o ódio, filho da selvageria, predominante ainda na natureza humana. E quando ele se volta para si, nós acabamos começando a pensar em alguns mecanismos de autodestruição, o que de modo algum pode aniquilar a nossa dor, pelo contrário, só a torna mais pungente. O que você acha, Robson? Quando a gente estuda a obra de Joana, a gente percebe que, muito embora ela capitularize os temas e seccione, né, o comportamento humano, a vida humana, a alma humana em temas, esses temas não são isolados, eles não são, até porque não poderiam ser, porque a natureza humana ela é una, e de uma complexidade incrível, né? E esse complexo psicológico não está associado ao senso comum, né? De algo complicado. Um complexo por conta de um emaranhado de questões que se ligam entre si e que produzem um resultado. É como se o nosso comportamento não tivesse uma única causalidade, o nosso movimento não tem uma única causa, né? E se a gente parte para a metafísica, nós encontramos aí numa perspectiva da imortalidade, e essa dor da alma, ela tem questões existenciais, ela tem questões de toda uma existência, né, daquele espírito, porquanto hoje somos o resultado do acúmulo das experiências para nós espíritas, em todas as vidas sucessivas que tivemos no processo reencarnatório e também nos períodos em que passamos no entrevidas. Quando Joana traz ódio associado a suicídio, ela nos remete também a uma leitura anterior a respeito dos fatores de perturbação e, mais propriamente, à liberdade. Ela se refere que esse ódio, ela faz referência a esse ódio como aquele decorrente da castração da nossa liberdade, do cerceamento da nossa liberdade. Ela traz aqui elementos sociais, como castradores dessa liberdade. Nós temos também a cultura, e ela traz também de uma forma bem evidente e contundente até os fatores religiosos.
Anteriormente, frise-se, ela questionou os dogmas, né? Os dogmas que, na realidade, constrangem o sujeito a se comportar do jeito que, na verdade, ele não é. É exatamente nesse ponto que ela traz o ódio. O ódio que se forma na medida em que aquele ser que sou e que burilo a cada experiência, me dispo a cada vivência para que a essência, que é o indivíduo, o uno, o singular, o único, floresça, se expresse. E nesse processo, nós vamos reforçando a nossa identidade, ou seja, aquele que verdadeiramente sou na minha essência. Então, Joana, trazendo ódio e suicídio, ela associa prevalentemente na perda da liberdade de ser. Essa perda de liberdade de ser, ela provoca neuroses adoecedoras, né? Na medida em que eu sou convocado a me adaptar e a viver um eu irreal, um eu que verdadeiramente não sou. Nós passamos a partir daí, é lógico que estamos trazendo aqui de uma forma bem simples, reducionista para fins de compreensão, porque o propósito é deixar esse tema pelo menos desmistificado nesse pouquinho de tempo que a gente tem. Então, na medida que eu me distancio de mim mesmo, né, eu já não sei quem sou, e eu me adapto a ser aceito, a pertencer a essa sociedade, me modelando aos padrões exigidos por ela. E se a gente faz uma análise desses requisitos, a gente percebe que tem uma prevalência na efemeridade, né? Eu simplesmente me fragmento, construo em mim um eu ideal para o outro, para a sociedade, mas o eu real, ele pulsa em mim. E aí começa o diálogo, né? E a gente cai em outro fator de perturbação, porque na medida em que esse eu ideal é convocado a competir, na medida em que esse eu ideal é convocado a ter um corpo ideal, na medida em que esse eu ideal é convocado a participar de um espetáculo do ter e do fazer. Mas que o meu eu real não quer nada disso, que tudo isso que para o que me chamam não agrega valor à minha missão, não alimenta o meu propósito, aí entra um conflito. E é bom que fique claro que o suicídio não é um movimento, não é um comportamento em que o sujeito queira tirar a própria vida, matar-se a si mesmo. Mas é uma tentativa exacerbada e irracional, muitas vezes, e tem a colaboração, a contribuição da própria tecnologia, né? Porque as receitas para tanto sem sofrimento estão aí, essas não são censuradas, de tirar a própria dor, de matar a própria dor, não matar-se, mas matar aquela dor que ele não se suporta. O suicídio é resultado de um caminho que o espírito faz na tentativa de se expressar. Então, o que fica aqui? Qual é o propósito de fazermos uso das literaturas trazidas por Joana? É que a gente perceba a nós mesmos e aquilo que fazemos com as pessoas que estão ao nosso redor. E fica aqui a proposta
de percebermos, nós espíritas pelo menos, no desenvolvermos a nossa sensibilidade, até pelas razões que temos da imortalidade, do processo de desenvolvimento, do processo evolutivo em que todos nós nos encontramos, a entender o comportamento e a linguagem não dita no outro. Quando estivermos diante de alguém, é preciso que não só os nossos canais visuais vejam o corpo físico, mas também como percebam a alma e a fala não dita, não pela linguagem verbalizada, porque muitas vezes inconsciente, como a própria Joana traz, mas aquilo que a alma do outro está querendo dizer. E que também expressemos as vontades da nossa alma. Seria isso, Patrícia? Perfeito, Robson. Interessante a gente pensar o quanto que o suicídio está ligado a uma invalidação da capacidade transformadora. Essa capacidade transformadora tão estuante no ser humano, que tem muito a ver com o conceito de esperança, parece morrer naquele que desiste de ser. E é importante que Joana traz que essa desistência de ser, ela pode se dar tanto de uma forma direta quanto indireta. Então, os hábitos que nos levam ao desânimo profundo, né, ao isolamento, ao distanciamento das atividades sociais, a, a pensar de que nada vai resolver o meu problema, a não ser eu me afundar cada vez mais nas minhas próprias cogitações, justamente por acreditar que ninguém pode me compreender, nem eu mesmo, leva o ser num estado de profundo abatimento a querer sair da vida como se essa fosse a única opção. Então, talvez essa visão obnubilada, né, como se o ser estivesse encurralado, né, promova o desencadeamento, e aí se a gente pudesse pensar na psicogênese do suicídio, talvez esse fator estivesse presente em muitos dos gêneros. É lógico que aqui a gente não tem a pretensão de delinear a causa raiz de como o suicídio se estabelece, porque ele é sempre multifatorial e, em geral, silencioso. Então, perceber esses sinais, até para especialistas, é muito sutil, complicado, né? Ele, o ódio, né, voltado contra si, ele acaba promovendo, aos poucos, uma desagregação emocional paulatina, né? Como se a gente negasse certas expressões dos nossos sentimentos e isso mais tarde culminasse na própria desagregação psíquica. Mas cada caso é um caso, há muitas particularidades, há conjunturas sociais em que isso especialmente pode ser mais evidente, né? Pense, por exemplo, no caso das tentativas de invalidação das subjetividades LGBTIs. Há um documento que foi feito pela Associação Federal, né, de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, em que eles ouvem diversas pessoas, né, de diferentes níveis culturais, de diferentes regiões do país, que têm a sua forma de expressão, identidade de gênero e orientação sexual fortemente reprimidas e não aceitas pelo contexto cultural. E, embora essas pessoas se sentissem felizes se pudessem receber essa aceitação, não tem esse acolhimento dentro do próprio seio familiar. Então, em algumas compleições psicológicas, por assim dizer, esse fato externo, ele pode ser suficiente para uma tentativa de aniquilar a própria existência, como se fosse: se eu não posso ser como realmente sou, então não vale a pena ser de modo algum. Então é importante a gente pensar que há alguns modos de funcionar que estão relacionados ao nosso enfrentamento dos desafios que podem ser mais predisponentes ao ato do suicídio.
quando a gente estuda isso, principalmente tomando por consideração as grandes estatísticas, notadamente entre os jovens, é de assustar o quanto em tão tenra idade em que as possibilidades e as perspectivas são inúmeras, né? Enquanto a vitalidade está estuante, pensar que aniquilar a própria existência pode ser a única opção. Mas é justamente nesta época em que a personalidade está se consolidando, né, se solidificando, em que as escolhas estão sendo feitas, em que o ser se sente mais empolgado para testar experiências, né, e experimentar além dos dogmas, né, fora daquilo que é normatizado pela sociedade como o correto, é justamente aí que há também a maior instabilidade, né, a maior fragilidade emocional, por não saber exatamente qual caminho certo a seguir. E esse contexto social também precisa ser observado, porque é como se nós tivéssemos a obrigação de definir o nosso propósito desde muito cedo. E a gente sabe que o propósito é um caminho, uma resposta objetiva, né? Que ele tem a ver muito mais com o sentido de continuar a nossa existência, de ir sempre buscando novos propósitos, novas razões para poder seguir, reavaliando sempre, né, o sentido de existir. Aliado a isso, a impulsividade, ela também é um fator que pode aumentar a probabilidade dos que tentam conseguirem, né, levar às últimas consequências o ato, né, do suicídio, que é a morte. Então, os danos desse ódio, eles são muito diversos e profundos, como dissemos, promovendo esse destrambelhamento psíquico, né, a desarmonia física e emocional, como Joana nos traz. Mas a gente se pergunta se o suicídio é tão presente na nossa sociedade, se os índices são tão alarmantes, por que ele ainda é um tabu? Porque nem todos conseguem ouvir, né, o relato, porque nem todos conseguem falar, porque a forma como se fala pode, inclusive, causar medo em alguns de promover o efeito Werther, tão conhecido, né? É importante a gente falar um pouco dessa história. Em 1774 vem a lume uma obra, mais uma obra do poeta alemão inesquecível, Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nessa obra, o personagem principal, que tem uma certa similitude com a vida pessoal de Goethe, Goethe era apaixonado por Charlotte Buff e se tornou noiva de um dos seus melhores amigos. Então, na história de Werther, o personagem era perdidamente apaixonado por Carlota, que era noiva de um amigo seu. E através de cartas confessionais, Werther se comunica com um outro amigo e declara o seu amor, né? Diz o quanto que ele está sofrendo por conta da impossibilidade da correspondência daquele afeto. E o interessante é porque a forma como a obra é estruturada nos dá a clara impressão de que a perspectiva de Werther, de fato, está limitada. É como se nós lendo o livro, e aí o livro sendo escrito, né, na primeira pessoa, é como se a gente também estivesse ouvindo a confissão de Werther e se sentisse um pouco de mãos atadas, por não saber exatamente como intervir, né, como acalentar, como confortar, como dizer a ele que aquela não é a única opção, que haveria outras possibilidades, né, de viver esse amor ou viver outros amores. E parece que isso é especialmente intencional pelo autor, para que a gente se coloque nesse lugar de escuta e veja o quão difícil é, né, passar por esse sofrimento e ouvir quem passa por esse sofrimento, muitas vezes sem saber exatamente o que fazer. E no caso de Werther em específico, haviam outras configurações. Então, essa situação com a moça não era, digamos assim, a única causa do seu sofrimento. Ele não gostava do seu trabalho, tinha problemas no relacionamento com a mãe, que lhe lançava diversas expectativas. Então, aqui a gente vê essa multifatorialidade, né? Mesmo na obra literária. E o perigo da romantização do suicídio, porque o suicídio, por muito tempo,
teve uma ligação com um ato como se fosse um ato de profundo heroísmo, de profunda coragem, por trás do seguinte pensamento: eu sou capaz de dar a minha própria vida em nome de um amor tão intenso, tão imenso, que eu não consigo viver. Por exemplo, no caso de Werther, né? Se eu não posso viver na minha mais pura essência, se eu não posso viver a minha verdade, é melhor que eu não aceite verdade alguma, porque isso seria falsear a minha identidade. Então, parecem haver, assim, extrapolações bastante extremadas que refletem um olhar circunscrito sob o ponto de vista da perspectiva do próprio sofrimento. Então é por isso que quando a gente fala em escuta, em especial a gente, quando fala em suicídio, acho que é o nosso dever também lembrar do CVV, do Centro de Valorização da Vida, 188, que é um centro formado de voluntários que estão ali disponíveis justamente para acolher, né? Acolher aquilo que quem fala quer compartilhar e promover este retardo, digamos assim, de alguns minutos de conversa, né, e de alívio através dessa conversa, para que quem está do outro lado consiga ter a chance de pensar o seu problema sob outra perspectiva, de perceber que alguém se importa com aquele sofrimento e também se importa com o fato dele pretender aniquilar a própria existência, que há, em outras palavras, outras razões para poder seguir, mas turbilhonado pelas suas emoções, naquele momento, talvez você não as perceba, né? E na sociedade, além dessa questão do raro acolhimento, a gente ainda tem a romantização do suicídio, presente na literatura, presente no cinema, presente no senso comum. É como se fosse a solução mais fácil e prática para todo tipo de sofrimento. Então, no fundo, o ser parece querer se livrar dessa angústia, né, das vicissitudes, das aflições de viver, que o leva ao movimento, que o leva ao engrandecimento, ao seu processo evolutivo, que o leva a crescer moralmente, a evoluir, né, a desenvolver a sua maturidade psicológica, simplesmente saindo da vida. Então, é importante a gente pensar que, independente da razão específica, né, desse ato de desespero, premeditado ou não, a pessoa ela não comete isso exatamente por conta da insensibilidade dos seres humanos, né? Porque não suportou a sua vida muito difícil. Essa é uma visão romântica. É mais profundo do que isso. Não tem a ver com um protesto pessoal, social, político, né? O ato cometido não é porque a pessoa não queira mais existir de uma forma direta. É uma desistência quase sempre paulatina, né? Que está mais relacionada com não sofrer mais o que está sofrendo, mas também aliada à incapacidade de ter outras formas de viver como vive sem tanto sofrimento. Então, o resgate da esperança parece ser especialmente importante nesse assunto. O impulso suicida é algo que precisa também ser dito, né? Porque Joana traz isso no seu texto. Ele pode estar associado ou não, mas quase sempre está a outros tipos de transtornos, principalmente transtornos de humor. Tem estudos da própria psiquiatria que atrelam a bipolaridade a altos índices de suicídio, porque o diagnóstico da bipolaridade quase sempre é bastante demanda, né, muito do profissional, uma argúcia grande, então é bem difícil, porque como ele tem uma alternância de dois estados principais, né, a hipomania ou euforia franca seguido de depressão, é mais provável que ele seja percebido não nos momentos de euforia, mas nos momentos em que você experimenta aquele profundo abatimento. E é justamente nesta polaridade, digamos assim, mais negativa, em que há a depressão de si, que esse risco aumenta.
O uso de substâncias psicoativas também pode estar relacionado, né? E talvez, por conta do grande estigma voltado para a saúde mental, a gente até se surpreenda com muitos casos de suicídio, porque pareciam pessoas acima de qualquer suspeita, por assim dizer, que acabam desenvolvendo, né, realizando esse ato de extrema violência contra si. Mas a verdade é que nós não podemos, a menos que o outro nos diga, apenas que o outro transforme em palavras aquilo que sente, adivinhar os seus pensamentos, as suas intenções, né, as suas inclinações. E a grande parte desses eventos são evitáveis. Algumas pesquisas mostram que cerca de 90% dos casos, né? Mas, para isso, há de se requerer, primeiro, a disposição de um ambiente acolhedor. Segundo, a crença do próprio indivíduo que vai adiantar de alguma coisa falar, né? Que aquilo, de certo modo, pode aliviá-lo, que aquilo pode modificar, né, a forma como ele sofre, não exatamente a sua convicção. Isso é importante, porque há alguns de nós que, ao ouvir, temos também a angústia do escutador, por assim dizer, que é achar que nós podemos dissuadir quem quer que seja de fazer qualquer coisa, inclusive tirar nossa própria vida. A gente pode acolher, escutar, a gente pode pensar junto com a pessoa sobre novas formas de lidar com aquele sofrimento, mas a decisão final sempre está no espírito imortal, que, embora não seja o detentor da vida, é como se fosse o mordomo dessa doação que o Senhor nos faz. Então, esses altos índices, né, de ódio e suicídio parece estar muito vinculado à obrigação de ser feliz e a qualquer custo, a se colocar dentro de padrões previamente moldados e perceber que nem sempre é possível. É bem verdade que nem todos que estão submetidos a essas pressões sociais cometem suicídio, mas há certos predisponentes, principalmente naquelas estruturas mais fragilizadas, as que se mais autodesconhecem, né? Aqui estão escasseadas de valores existenciais também, e o quanto que o materialismo, de um certo modo, ajuda a fomentar esse tipo de pensamento, que acaba tornando a gente absolutamente incapaz de realizar as nossas próprias análises, de ver que o que nos falta não está no exterior, mas dentro de nós, de perceber esse repositório imenso de potencialidades que nós trazemos enquanto espírito imortal, e de perceber de o quanto a nossa vida é singular e por isso mesmo tão importante. E tudo isso nos faz ver o quanto a gente tem fracassado em comunicar as nossas emoções e sentimentos. A sociedade que exalta a apologia à inteligência, à celeridade das comunicações, e que ainda tem tanta dificuldade de ouvir e de falar sobre as nossas mazelas emocionais, sobre as imperfeições morais, como se isso não fosse um estado natural, né, do nosso estágio de imperfeição. Não é isso, Maurício? Exatamente, Patrícia. Então, assim, é uma coisa, como a Patrícia disse, muito profundo. Não é superficial. Contraria a essência da natureza humana, que é de viver. É de viver. É por isso que muitas vezes ouvimos os relatos de que tentou 10 vezes, 15 vezes o suicídio. Se percebermos os sinais, o silêncio, a quantidade cada vez maior de tempo de um isolamento, sem motivo e sem razão, uma alteração no humor, uma alteração no comportamento alimentar, uma alteração no autocuidado, uma alteração na higiene, prejuízos e perdas, danos às suas diversas funções profissionais, pessoais, familiares, se estiver sem neurose, não precisa estar olhando a vida do outro, não. Mas quando perceber que existe uma razão, uma fragilidade,
É preciso que liguemos as nossas antenas, estamos aqui para isso, né? E temos essas oportunidades. Nós não estamos sós, não vivemos sós, e a humanidade precisa, sejamos nós espíritas, né? Porque sabemos os efeitos do suicídio. As obras básicas, as obras da codificação, básicas da codificação, é o primeiro livro. Porque é o primeiro, é o mais básico, basilar. Por que isso? Porque estamos saindo de um primitivo sem intelecto, sem cognição, instintivo, para um mundo da razão. Alcançamos a fase evolutiva onde discernimos e compreendemos aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos. Né? Então, nós estamos na fase da razão. Mas essas fases também não são separadas cirurgicamente. Nós ainda guardamos, enquanto na razão, resquícios do instinto. E nós também antecipamos resquícios, ou, digamos assim, iminências, melhor dizendo, da intuição. Ainda que nessa encarnação nós temos resquícios do instinto e nós temos antecipatoriamente elementos da intuição. Façamos uso disso, tanto do instinto como da intuição. No instinto, aquilo que é para o bem. Porque quando a gente fala em instintivo, o bem é do instinto. É da natureza humana, é natural, é do instinto. Então, façamos uso do que é instinto para o bem. E peguemos aquilo que não é bom no instinto para desconstruirmos e deixarmos isso num capítulo anterior. E nos permitamos, através da oração, através dos bons comportamentos, das boas intenções, do propósito de fazer o bem, da predisposição, porque precisamos nos predispor antes, né, a fazer o bem, para que possamos desenvolver essa capacidade de intuir. É desenvolvível. É desenvolvível. Porque passa pela percepção, que é o aguçamento de todos os canais sensórios ao mesmo tempo. E nós já temos aí um cérebro perfeito para processar, mesmo que recebido esses pontos de todas as áreas, né? E Joana, por fim, ela fala da autoconsciência, da consciência ética, da consciência do conhecimento e, finalmente, do amor. É um processo de desenvolvimento. A dor de ter a liberdade cerceada, como diz Joana, ela decorre da incapacidade de enfrentamento. Olha só que simplificação ela consegue nos trazer. Do temor aos opressores e da frustração da liberdade de ser. Na medida em que adotamos a punição, o outro que erra se constrange. E se o erro, que é da natureza humana, é constrangido, é punido, simplesmente ele não admite a sua fragilidade. E não admitindo a sua fragilidade, ele represa a sua essência. Então, vamos ver isso. Nós fazemos no nosso cotidiano, com o nosso amigo, quando julgamos, quando condenamos, quando criticamos uma opinião, um comportamento, uma escolha. Fazemos com qualquer um que está à nossa volta, né? Que convive conosco. Então, o processo aqui não é analisar nem julgar o outro, esses conhecimentos, senão qualificar uma reflexão de nós mesmos e desenvolvermos, não é nos tornarmos, porque não é mágico, é desenvolvermos em nós a nossa sensibilidade para que possamos enveredar pela ajuda. É isso, Patrícia. Muito bom. Quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto já citado do Suicídio e a Loucura, no item 14 do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, tem umas considerações de Kardec que são impressionantes, o quanto que ele tem essa capacidade de análise e de conhecimento também psicológico,
mesmo no século XIX. Tem um trecho que ele vai dizer que, excetuando os casos de suicídio verificados por embriaguez ou loucura, e aqui ele até coloca a expressão inconsciente, né? Os suicídios inconscientes, particularmente acho que talvez fosse mais oportuno da gente dizer os suicídios gerados por impulsos, né? Irrefletidos, por assim dizer. Independente dos motivos particulares, ele vai dizer, a causa geral é o descontentamento. E aí ele fala sobre a paciência, que aquele que está infeliz num dia, se tiver condições de encontrar motivos para melhorar nos dias seguintes, facilmente adquire a paciência. E aí a gente lembra da pandemia, né? Nesse período de reclusão, isolamento, distanciamento, dos cuidados acentuados para prevenir a proliferação da disseminação do vírus, o contágio, a gente não tem exatamente uma perspectiva sobre a data para acabar. Isso, em especial, pode ser desesperador para algumas pessoas, porque o comportamento ansioso e a celeridade das redes sociais e das transformações mundanas, elas já nos levam a pensamentos ansiosos. A gente sempre tem essa tendência de perceber o momento quando a nossa aflição acabar, pois a partir desse momento a gente pode finalmente ser feliz. Esse tipo de pensamento é um pensamento fomentador do desespero, porque a vida é uma arena de lutas e a gente não deve olhar para isso com temor ou com desânimo. As lutas, os enfrentamentos, como a Joana coloca, eles são importantes para colocar o ser dentro da rotina da sua evolução, dentro do processo de aperfeiçoamento. Não fossem as lutas, como nós desenvolveríamos as virtudes não tão propagadas pela doutrina espírita e por outras filosofias e ciências psicológicas que levam ao engrandecimento do ser? Sem este aguilhão que nos propelisse ao movimento, provavelmente nós ficaríamos estacionados, né? Fugindo do desprazer e na busca, né, de viver essencialmente o prazer para a nossa própria satisfação. Então, está nas aflições, nos dissabores, nos desafios, o móvel evolutivo. E aí ele diz que o espírita tem uma ideia, né, um motivo especial para se opor à ideia do suicídio por muitas razões. Entre elas, a certeza de uma vida futura, ou seja, da transitoriedade das aflições, e que, ao fugir de um mal, vai cair em outro ainda pior e ainda mais terrível, né? Mas a vingança é frequente entre os espíritas, o ódio é frequente entre os espíritas, a competitividade também, assim como o suicídio. A gente esquece que o fato de se tornar espírita não nos faz automaticamente espíritas. Esquece que somos espíritos antes de tudo e precisamos nos desfazer do véu das ilusões. Ter a coragem de realinhar a nossa marcha, sempre nos momentos quando isso for necessário e quando a vida assim o requerer. Ter coragem para que a gente possa recomeçar quando for preciso, jamais desistir. Então esse é um recado também para nós, especialmente para nós. Daí a abordagem sobre o ódio e suicídio, não apenas para ajudar os outros, mas sobretudo para ajudar a nós mesmos, né? Tem um psiquiatra que eu comungo bastante, né? Tenho muita afinidade pelas ideias dele, Dr. Renko Frank. Ele é da Holanda e ele estuda o que ele chama de espectro suicida. Ou seja, quando a gente lida com o suicídio sob essa visão do espectro, a gente percebe que há tonalidades. Então, há ideações mais fixadas, hábitos de ideações suicidas, até chegar nas tentativas de suicídio até o ato final. Perceber que há uma gradação nos faz incluir na ideação suicida por algumas vezes. Em momentos de desilusão profunda, em momentos de desespero, em momentos de crises existenciais, mas isso não necessariamente vai nos levar ao ato. E ele faz uma distinção, uma diferenciação do comportamento suicida muito interessante. Ele coloca um primeiro grupo do que ele chama de desintegração perceptiva.
em que ele engloba nesse grupo aquilo que Kardec chamou de loucura, notadamente psicóticos, né? Em que a alucinação o faz sair, digamos, da realidade presente. E isso pode induzir ao ato. Joana de Ângeles tem uma obra, Rejubila-te em Deus, num capítulo intitulado Síndrome do Pânico, ela vai dizer que nos casos agudos de crise de síndrome do pânico, o ser pode ser levado num ato impulsivo a cometer suicídio, sem que necessariamente tenha passado por aquelas fases mais crônicas, da ideação insistente e da desistência de ser. Então, esse aspecto impulsivo relacionado a um transtorno específico precisa ser colocado dentro desse rol do comportamento suicida. Ele define o segundo grupo, que é da cognição primariamente depressiva, como se fosse uma espécie de tendência natural do ser já ter desenvolvido essa forma de reação perante as dificuldades, que é a persistência do humor deprimido. Às vezes a gente busca aquele momento muito agudo, quando a pessoa perde um ser muito querido, aí ela vai deprimir profundamente e aí vai tentar aniquilar sua própria vida. Mas muitos de nós temos a presença de um transtorno crônico que, com o tempo, vai proporcionando essa depreciação do existir, até chegar, podendo chegar nesse ponto culminante. Então, esse aspecto crônico e não agudo também é importante, para que a gente possa entender que realmente não é algo, na maioria das vezes, que ocorre do dia para a noite. Um terceiro ponto que ele coloca é a armadilha psicossocial. E aí a gente tem os índices agravados de suicídio no período da pandemia. O ser se sente encurralado, não consegue ver o fim para essa aflição, começa a ter problemas relacionados ao desemprego, de não conseguir se sustentar, não conseguir sustentar sua própria família, afundado em dívidas, falido, com grande perda material, com uma enfermidade grave, às vezes aquelas enfermidades raras, incuráveis, né? Por se sentir responsável pela exposição, por exemplo, de um vulnerável. Então, ele se sente encurralado. E isso o faz ter no suicídio talvez a única saída para os seus problemas. Na obra Memórias de um Suicida, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, ela narra a história, ou melhor, ela transcreve a história narrada por Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, e naquela obra a gente tem diversos casos de suicidas justamente por esse comportamento de armadilha psicossocial. A gente tem um caso, por exemplo, de um pai de família que ele era comerciante de vinhos em Portugal e se mata porque, afundado em dívidas, não poderia dar mais para a sua família o padrão de vida que antes ele conferia. O próprio Camilo Castelo Branco se assassina, né, se mata, porque era escritor também em Portugal e cego, não admite ter que passar o resto da sua existência narrando as suas histórias para que alguém pudesse transcrever e assim continuar a publicar os seus livros. Então a gente tem casos assim em que esse tipo de comportamento ele é especialmente frequente. E finalizando esse breve preâmbulo, né, do que o Dr. Henke nos diz, ele coloca um quarto tipo, que é o da comunicação inadequada, que muitas vezes pode estar relacionado com aquela impulsividade que dizemos no início. É o sofrimento legítimo em que a pessoa fala sobre se matar como uma estratégia de enfrentamento, como se pudesse suscitar alguma reação ou fosse aquilo mesmo um pedido de auxílio. Mas não significa que é exatamente a proposta dessa pessoa ou a sua real intenção. Então ela diz que vai se matar não para chamar a atenção, como algumas pessoas erroneamente identificam, não para que as pessoas tenham pena dela, mas como uma comunicação inadequada do seu próprio sofrimento. Então, é importante pensar sobre tudo isso, sobre o próprio fenômeno obsessivo, que também pode estar relacionado, né, com algumas causas da pessoa ser levada ao ato, mas, sobretudo, tentar olhar para essas instabilidades emocionais, afetivas, financeiras, com um olhar mais transcendente, de que efetivamente tudo passa, sem nos levar
a essa única saída que, na verdade, não resolve nenhum dos nossos problemas. E falando um pouco sobre a terapêutica eficaz, Joana elege, né, como a terapia eficaz, que a gente possa estabelecer os valores compatíveis com as nossas necessidades reais, sem nutrir vingança, ódio, duelo. Eu recomendaria a todos que nós pudéssemos reler o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, pensando no amai aos vossos inimigos e se colocando como nós mesmos, tendo esses inimigos internos que por vezes nos são desconhecidos, mas nem por isso muito incômodos. Só fazendo um breve preâmbulo, quando ela traz algumas linhas psicológicas, né, que fazem, advogam a favor da agressão e libertação dos instintos e não erguem o paciente à realização interior, e ela diz que o caminho não é nem da repressão, nem da liberação inconsequente, né? Isso me fez lembrar da terapia bioenergética de Wilhelm Reich, ele médico, psicanalista, cientista natural, rompeu com Freud, justamente porque ele queria delinear a sua teoria de uma forma diferente da própria psicanálise. Ele dizia que a repressão sexual, psíquica e física deveria ser rompida, deveria ser banida. E para além da linguagem terapêutica, né, para além da cura pela fala, ele desenvolveu uma teoria bem específica de massagens para desfazer tensões musculares supostamente motivadas pelas pulsões sexuais, que geravam dores e doenças crônicas. O seu fim da vida foi um tanto quanto trágico, denúncias de abuso sexual, chegou a ser preso, morreu desacreditado, mas ainda hoje a terapia bioenergética serve de inspiração para outras teorias psicológicas que colocam o ser um pouco mais autocentrado, como por exemplo a própria Gestalt. Então é interessante a gente perceber como não se perde tudo, né? Mas às vezes essa busca por soluções mais rápidas, por soluções que supostamente vão aniquilar o problema de pronto, é justamente aí que a gente se perde. Então que a gente possa colocar os nossos olhos de uma forma mais aprofundada para as causas existenciais, nos questionar sobre a razão de viver, o sentido da vida, né? Questionar que, não obstante o sofrimento seja muito relevante e real, ele vai passar e sempre há uma mensagem por trás de todas as nossas aflições. Eu finalizo com um trecho, né, do que Joana nos indica nesse capítulo, dizendo: o homem é pássaro cativo, fadado a grandes voos. Essa libertação depende do nosso aproveitamento das experiências. Depende da forma parcimoniosa como a gente lida, tanto com os momentos de alegria e exaltação, como nos momentos de tristeza. Então, que nós possamos assumir esse nosso lado ainda sombrio, mas pensando que de pés cravados na terra, nós estamos fadados a alçar voos celestiais. Robson, fica à vontade. Dito tudo o que poderíamos dizer na compreensão desse capítulo, Ódio e Suicídio, trazido por Joana de Ângeles, naquilo que não são as nossas verdades, mas tão somente as nossas compras a outras fontes, e que lembremos sempre dessas palavras que você nos lembra, Patrícia, para que saibamos que estamos aqui para alçar voos e não nos contentemos, né, com a estagnação. E que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos dê as forças necessárias para resistir às nossas tentações instintivas, não apagá-las, mas resistir, oferecer resistência, uma atenção igual e contrária. É isso, Patrícia. Maravilha. Então, gente, para encerrar, já agradecendo penhoradamente
pelo acompanhamento de todos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de reflexionar sobre um tema tão sensível, mas ao mesmo tempo tão importante. Nós te rogamos que esta oferta, muito modesta, alcance os corações, nossos em primeiro lugar, tão necessitados de acolhimento, de entendimento, de paz íntima, de paciência, e também aqueles que possam nos ouvir, suscitando em todos nós esse chamado para testemunhar na prática o teu evangelho de amor. Que o Senhor nos inspire e acolha a todos no seu amplexo de misericórdia e piedade, de amor infinito, nos dando forças para que possamos enfrentar as lutas a que estamos dispostos, porque a isso viemos. Que o Senhor seja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, gente, até a próxima, se Deus quiser.